Por mais imbecil que você seja, sempre haverá um imbecil maior para achar que você não é. Milor Fernandes. Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. O tema do episódio de hoje é a filosofia de Milor Fernandes. Antes de começar, siga a gente no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcast, curta e compartilhe o nosso canal no YouTube Não Sei Filosofia. Lembrando que todos os livros citados aqui têm link de compra na descrição do episódio e comprando pelo link você ajuda a manter o nosso podcast através da nossa parceria com a Amazon. Hoje vamos falar de Milor, um dos meus escritores favoritos. Já aviso que teremos muitas ironias nesse episódio, afinal Milor sabia fazer isso muito bem. Portanto, não se sintam provocados ou ofendidos, pois em um mundo de idiotas, somos todos. Milor Fernandes foi um escritor, humorista, desenhista, poeta, jornalista, tradutor, enfim, um cara muito importante na cultura brasileira. Na minha visão, ele foi o rei da ironia e da sátira da sua época. Viveu entre 1923 e 2012, e em quase 7 décadas de trabalho conseguiu deixar uma obra importante até hoje conhecida pela irreverência e controvérsia, sempre deixando os poderosos bravos com a sua sinceridade sarcástica. Do ponto de vista da filosofia, podemos considerá-lo como um pensador, sobretudo na realidade humana, e hoje vamos discutir algumas de suas frases e textos. O primeiro texto que eu acho interessante, do Milor, ele fala sobre o Brasil e diz o seguinte: o Brasil é um país maior do que os menores e menor do que os maiores. É um país grande porque, medida sua extensão, verifica-se que não é pequeno. Divide-se em 3 zonas climáticas absolutamente distintas, a primeira, a segunda e a terceira, sendo que a segunda fica entre a primeira e a terceira. As montanhas são consideravelmente mais altas que as planícies, estando sempre acima do nível do mar. Há muitas diferenças entre as várias regiões geográficas do país, mas a mais importante é a principal. Na agricultura, faz-se exclusivamente o cultivo de produtos vegetais, enquanto a pecuária especializou-se na criação de gado. A população é toda baseada no elemento humano, sendo que as pessoas não nascidas no país são, sem exceção, estrangeiras. Na indústria, fabricam-se produtos industriais, sobretudo os iguais e semelhantes, sem deixar-se de lado os diferentes. No campo da exploração dos minérios, o país tem uma posição só inferior aos que lhe estão acima, sendo, porém, muito maior produtor do que todos os países que não atingiram seu nível. Pode-se dizer que, excetuando-se seus concorrentes, é o único produtor de minérios do mundo inteiro. Tão privilegiada é hoje a situação do país que os cientistas procuram apenas descobrir o que não está descoberto, deixando para a indústria tudo o que já foi aprovado como industrializado, e para o comércio tudo o que é vendável. Na arte também não há ciência, reservando-se esta atividade exclusivamente para os artistas. Quanto aos escritores, são recrutados geralmente entre os intelectuais. É, enfim, o país do futuro, sendo que este se aproxima a cada dia que passa. Aqui temos um texto onde Milor ironiza autores que falam e não dizem nada, além, é claro, de tratar da posição do Brasil, sem realmente chegar a lugar nenhum. Lembra um pouco quando a gente lê algumas notícias e uns textos opinativos que dizem e não dizem nada. Para finalizar, Milor traz aquela célebre afirmação que o Brasil é o país do futuro, e ironiza este futuro, que se aproxima a cada dia que passa. Esse texto pode ser usado ontem, hoje e amanhã. Sempre fará sentido. Percebem a genialidade de Milor? Falando sobre Deus, Milor diz o seguinte: dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Pelo mundo que temos, parece que o melhor mesmo ainda é a caligrafia. Milor ainda diz: mas a verdade é que, se Deus existe, deve morrer de rir quando ouve que o homem é feito à sua semelhança. Milor gostava de provocar as convicções dos outros e fazia nisso uma arte. As críticas não paravam por aí. Vejam essa outra frase: por mais imbecil que você seja, sempre haverá um imbecil maior para achar que você não é. Aqui ele critica aqueles que se dizem inteligentes, mas a pura realidade é que eles só são assim porque não tem pessoas mais inteligentes que eles. Eu estou sendo gentil, para não chamar ninguém de imbecil.
mas digamos que a minha opinião é a mesma do Milor. Sobre a escola, Milor dizia: só depois de 4 anos de escola primária, 6 de escola secundária, 6 de cursos superiores e universitários e mais alguns anos de estudos, experiências e reflexões, você estará definitivamente preparado para emitir ideias perfeitamente estúpidas. Vejam que ele não diz apenas ideias estúpidas, na realidade são ideias perfeitamente estúpidas. Afinal, somente com muito estudo a gente é capaz de ser perfeito, ainda que seja na estupidez. Milor também gostava de falar do cotidiano e lançou essa frase: há 2 coisas que ninguém perdoa, nossas vitórias e nossos fracassos. Quem aí já não se sentiu criticado, mesmo quando fazia sucesso? Ou ainda, com certeza, quando fracassava. Isso mostra que o ser humano é assim. E talvez a gente não deva dar tanta bola, já que não importa o que aconteça, a gente sempre vai ser criticado. Agora, filosofando, Milor também traz ideias muito interessantes. Vamos ver algumas. A primeira é: sabedoria, se existe, é apenas a capacidade de antecipar nossa próxima besteira. Vejam que aqui Milor basicamente está resumindo a experiência. Então, a experiência que ele traduz aqui como sabedoria seria a nossa capacidade de evitar erros que a gente já passou. E ele traduz isso como uma próxima besteira. Já num outro poema que ele escreveu, chamado Poeminha Tic Tac, ele diz o seguinte: ontem, o mundo de amanhã seria novo. Hoje, o mundo de amanhã já constatado. E antes que novos amanhãs despontem, há muitos que só pedem o mundo de anteontem. Vejam que um simples poema, Milor consegue trazer reflexões sobre a esperança de um mundo melhor e a nostalgia de um passado que também era melhor. Isso é quase um paradoxo em poucos versos, mas é muito próximo da realidade de hoje. Afinal, quantos não se lembram de um passado saudosista, né? Pessoas que querem reviver o que aconteceu no passado porque o passado era melhor, e ao mesmo tempo você tem outras pessoas, e às vezes até as mesmas pessoas pedindo um futuro melhor. Ou seja, a gente precisa decidir se a gente quer voltar ao passado ou a gente quer um futuro melhor. Afinal, o que é bom mesmo? É o passado ou o futuro? Ele traduz isso aqui em poucos versos, mostrando como a esperança de um futuro melhor se contrapõe ao saudosismo de um passado que também era melhor. Agora, já caminhando para o final, aqui vão alguns pensamentos do Milor que fazem total sentido até hoje, mesmo que alguns tenham sido escritos há 30, 40 ou 50 anos atrás. Sobre democracia, Milor dizia: democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Vejam só se isso não está linkado exatamente com a realidade do Brasil hoje, né? Se você tem uma posição política e quem está no governo tem uma posição diferente, logo você acusa essa pessoa que está no governo de ditador. E vice-versa. No meio de tudo isso está o povo, que esse sim é refém dos ditadores reais. Para complementar, a gente tem essa daqui. Dizem que o governo, depois de proibir ao cidadão comum usar armas, vai proibir ao exército possuir armas de uso exclusivo dos traficantes. Aqui, Milor resume muito a realidade da segurança pública no Brasil. Todo mundo está desarmado, com exceção dos bandidos, né? Claro. Não estou fazendo nenhum julgamento de valor aqui sobre a frase, mas só da crítica ser engraçada já mostra que tem um fundo de uma realidade que, na verdade, é triste. Aí, já falando sobre direita e esquerda, Milor dizia o seguinte: a diferença fundamental entre direita e esquerda é: a direita acredita cegamente em tudo que lhes ensinaram, e a esquerda acredita cegamente em tudo o que ensina. Resumindo aqui, a gente pode falar que, na prática, falta uma experiência real, mas sobra muita doutrinação e ideologia dos dois lados. Por último, uma frase que eu gostaria de trazer do Milor é uma frase de reflexão, que diz o seguinte: viver é desenhar sem borracha. E é isso, não tenho o que complementar nessa frase. Viver realmente é desenhar sem borracha, e esse é Milor Fernandes. Aproveitando, vou indicar alguns livros do Milor para vocês, que trazem essa visão de mundo interessante e sarcástica, que eu realmente gosto. O primeiro livro é o Guia Milor da Filosofia,
Nesse livro reúne vários textos e poemas, sátiras, desenhos, enfim, muita coisa do Milor. O segundo livro chama-se Milor Definitivo, a Bíblia do Caos. Nesse livro tem mais de 5.000 frases reunidas que trazem todas essas referências do Milor, de todos esses anos que ele escreveu, pensou, desenhou, enfim. E por último, um dos primeiros livros dele chamado Tempo e Contratempo. Aqui reúne vários textos que ele publicava na revista O Cruzeiro, foi uma das revistas mais vendidas no Brasil aí na década de 40 até 60, e tem diversos textos do Milor. Eu também indico que vocês leiam as traduções, o Milor também era um tradutor muito bom. A maioria dos livros traduzidos em português do Shakespeare que a gente encontra hoje disponível para venda tem tradução dele, então uma outra forma, vamos dizer, de admirar a arte dele. Além disso, existe muito material gratuito na internet, no YouTube, e textos disponíveis em site. Basta você fazer uma pesquisa rápida por Milor Fernandes que você vai encontrar muito material interessante. E aí, o que você achou? Você já conhecia o Milor? Gostou dos textos, das frases, das provocações? Deixe seus comentários para eu saber. Na descrição aí do episódio você consegue comentar, falar sua opinião, sugerir também novos temas, novos autores para a gente tratar aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado desse episódio, quis trazer algo um pouco mais leve aí, mas ao mesmo tempo reflexivo dentro da proposta do Não Sei Filosofia. Bom, e não se esqueça de se inscrever no nosso podcast em todas as plataformas, basta buscar Não Sei Filosofia. Compartilhe também com seus amigos para a gente crescer o nosso canal, o nosso podcast. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.